Olá, eu sou o professor Vicente de Paula Ataíde Júnior. Eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, na graduação e no mestrado e doutorado, onde eu tenho a linha de pesquisa tutela jurisdicional dos animais. Nós fundamos em 2020 o Núcleo de Pesquisas em Direito Animal da Universidade Federal do Paraná, que é conhecido como Zoópolis. A minha formação acadêmica, eu sou mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor em Direito Animal pela Universidade Federal da Bahia. Eu também sou juiz federal aqui no Paraná e atuo perante a subseção judiciária de Curitiba, completo agora em agosto de 2022, 20 anos de magistratura federal. E antes da magistratura federal, fui promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia. Meus cumprimentos a todos e a todas, um agradecimento especial à organização deste curso de ética animal, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. E o meu objetivo neste curso com vocês é trazer algumas linhas bem gerais, um panorama do tratamento jurídico, da consideração jurídica dos animais como sujeitos de direitos. Né? Quando nós falamos de animais considerados como sujeitos de direitos, e, portanto, não como coisas, como objetos, como recurso natural, ou simplesmente como propriedade alheia, nós estamos falando de um novo campo do direito que cada vez mais evolui, que é o direito animal. O direito animal que se apresenta com uma disciplina nova, separada, não é uma parte do direito ambiental. Sim, o direito animal, ele não é uma parte do direito ambiental, é uma disciplina autônoma. Exatamente porque o enfoque, o ponto de vista do direito ambiental e do direito animal são diferentes, muito embora entre direito animal e direito ambiental existam muitos pontos de convergência, né, princípios e regras comuns. Mas, enquanto o direito ambiental ele encara os animais como fauna, como espécie, como elementos da natureza, da biodiversidade, portanto, encara os animais pela sua função ecológica, pelo valor instrumental que os animais têm para o equilíbrio ambiental, o direito animal, ele encara o animal como indivíduo, né? Como os médicos veterinários o fazem. Para o direito animal, assim como para a medicina veterinária, o animal é importante como indivíduo que sofre, como indivíduo dotado de consciência, de senciência, que é a capacidade de sentir, de sofrer. Para o direito animal, os animais têm valor intrínseco e, portanto, dignidade própria. E se assim é, vocês intuem. Como é que eu posso tratar um ser dotado de dignidade própria e de valor intrínseco como se fosse coisa? Coisas não têm dignidade, coisas não têm subjetividade, coisas não têm consciência. Os animais não humanos são seres dotados de consciência. Nós estamos em 2022, nós temos aí 10 anos da Declaração de Cambridge, que é de 2012, que consolidou, vocês sabem muito bem, as descobertas científicas sobre a consciência em animais não humanos. Os animais também têm consciência, têm afetividade, têm intencionalidade, tudo isso que não nos permite mais associar aos animais qualquer status moral ou jurídico de coisas. Então, o direito animal ele trabalha com esses conceitos fundamentais, visualizando cada animal como importante por si próprio, como um fim em si mesmo. Mas o direito, ao contrário da ética, ele exige um pouco mais.
ele exige normas jurídicas. Porque enquanto a ética trabalha com coerções internas do ser humano, nós somos convencidos do que é certo e do que é errado, e dos nossos deveres éticos de nos comportarmos eticamente de acordo com o que é certo e errado, elaborados pelos parâmetros éticos. O direito ele vai além, né? Ele impõe coações externas. O direito ele é coercitivo. O direito ele também define, né, o que é certo e o que é errado, mas de um outro ponto de vista, do que é lícito e do que é ilícito. E quando o ato é ilícito, porque é errado do ponto de vista do direito, toda a estrutura estatal é chamada para garantir a observância das normas jurídicas que definem o que é lícito, o que é ilícito, o que é errado, o que é certo do ponto de vista do direito. Mas aí nós precisamos, para poder movimentar a máquina do Estado, a máquina coercitiva do Estado, para fazer valer um determinado padrão jurídico, eu preciso ter uma norma jurídica. E o meu objetivo com vocês, nessa minha pequena e breve passagem neste curso extraordinário, que vai trazer tanta gente boa, tantos professores renomados para falar sobre a questão, a causa animal, eu gostaria de trazer ao conhecimento de vocês alguns documentos jurídicos que traduzem normas jurídicas, que apontam para essa nova configuração dos animais, não mais como coisas, não mais como propriedade, mas sim dotados de subjetividade jurídica. Então, nós podemos começar dizendo ou refletindo o conceito desta nossa disciplina. Afinal de contas, o que é o direito animal? O direito animal é uma disciplina jurídica, uma nova disciplina jurídica, e que é composta de um conjunto de normas jurídicas, de regras e de princípios que estabelecem direitos para animais não humanos, independentemente da função ecológica, ambiental ou mesmo da função científica ou econômica que um determinado animal possa ter. Para o direito animal, ao contrário do direito ambiental, todos os animais são sujeitos de determinados direitos fundamentais. Esse é o conceito da nossa disciplina. No Brasil, nós temos um acervo jurídico, um conjunto de documentos, de dispositivos que traduzem normas jurídicas, um arcabouço jurídico singular, excepcionalíssimo, incomparável, eu diria, em termos globais. Por isso que no Brasil o direito animal está evoluindo cada vez mais. Porque, em primeiro lugar, o direito animal está na Constituição, que vocês sabem muito bem que ocupa o ápice da pirâmide e de hierarquia das normas jurídicas. Todas as leis, todos os regulamentos, todos os precedentes de tribunais devem obediência à lei maior, que é a Constituição. Isto é uma lição comezinha do direito. E a nossa Constituição, ela privilegia, ela é, de fato, privilegiada no que tange a disciplina de proteção dos animais, exatamente porque, pela primeira vez no Brasil, com a Constituição de 1988, os animais não são apenas. Não há apenas uma norma recomendando a proteção dos animais, como há, por exemplo, na Constituição alemã reformada, né? Não há, como na Constituição equatoriana, uma
expressão genérica de dizer que a natureza como um todo, que Pachamama ou que Tierra Madre é sujeito de direitos. No Brasil, a Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, o dispositivo mais importante do ponto de vista jurídico do direito animal no Brasil, ele contempla uma regra expressa, proibindo no Brasil todas as formas de crueldade contra animais. Nenhum país do mundo tem, em Constituição, no patamar constitucional, uma regra constitucional tão drástica, tão incisiva e com tantas repercussões jurídicas como a Constituição brasileira. É verdade que a Constituição do Chile, que está em gestação, próxima a ser aprovada definitivamente pelo povo chileno, será bem ousada no sentido de considerar os animais como sujeitos de direitos. Mas mesmo a Constituição chilena, ela não chega a ponto de, essa Constituição que está sendo produzida, de proibir taxativamente a crueldade contra todos os animais. Vejam que a nossa Constituição, nesse inciso 7º que eu destaco, do parágrafo 1º do artigo 225, ele contempla a proteção dos animais pela sua função ecológica, evitando inclusive a extinção de espécies, mas, ao lado da função ecológica, protege os animais como importantes por si mesmos, por uma característica que é deles, que é a senciência, que não deixa de ser um atributo da consciência animal. Né? Quando, na parte final do inciso 7, proíbe a crueldade contra animais. Portanto, a Constituição contempla, ela valoriza os animais pela sua função ecológica, mas também reconhece que os animais devem ser protegidos como um fim em si mesmos, por algo que é só deles, que é a senciência, a capacidade de sentir, de sofrer e de ser impactado pela crueldade humana. E a partir do momento que a Constituição, ao lado do valor ecológico, também valora os animais intrinsecamente pela sua senciência, isso significa dizer que a nossa Constituição atribui também aos animais um tipo especial de dignidade própria. E é desse inciso constitucional, desta conclusão lógica, de que se os animais são protegidos por uma característica inata, que é a senciência, eles têm valor intrínseco. E todo ser que tem um valor intrínseco tem dignidade própria. É disso que se extrai, escutem bem o que eu vou dizer agora, o princípio jurídico da dignidade animal. Princípio constitucional da dignidade animal, extraído do mesmo dispositivo constitucional que proíbe a crueldade contra animais. E qual é o comando? Qual é o comando do princípio constitucional da dignidade animal? É através desse princípio que se estrutura o direito animal no Brasil. Porque o princípio da dignidade animal, ele proíbe todas as práticas, os comportamentos, as políticas, as leis que considerem animais apenas como coisas. Ele impõe uma reestruturação da nossa ordem jurídica a partir da Constituição para que os animais, todos eles, sejam considerados sujeitos de direitos. É o princípio da dignidade animal que impõe a reconfiguração jurídica dos animais de coisas para sujeitos de direitos. E cuidado, não confundam os termos. Sujeito de direito não tem necessariamente, não é a mesma coisa do que personalidade jurídica. Não é a mesma coisa que afirmar que os animais são pessoas. Ou, muito menos, afirmar que os animais têm os mesmos direitos do que seres humanos. Nada disso. Pessoas, para o direito,
são aqueles entes a que o direito outorga personalidade jurídica. São as pessoas naturais, os seres humanos, e são as pessoas jurídicas, as empresas. No entanto, existem sujeitos de direitos que têm direitos, que não são coisas, mas não são considerados pessoas. Não são dotados de personalidade jurídica, a começar pelo nascituro. O nascituro, o ser humano que ainda não nasceu, ele não é considerado pessoa no ordenamento jurídico brasileiro. Vocês sabiam disso? É um ser humano, inequivocamente é um ser humano, que a nossa ordem jurídica não considera pessoa. Mas é sujeito de direitos. E é possível proteger os direitos do nascituro exatamente na barriga da mãe. É sujeito de direitos, é ser humano, mas não é considerado pessoa, porque o Código Civil, artigo 2º, é expresso em dizer que no Brasil a personalidade jurídica da pessoa natural só começa com o nascimento com vida. Então, não confundam. Sujeito de direitos é um conceito muito mais amplo, né? Que abrange pessoas que têm personalidade jurídica e abrange entes despersonalizados, que são sujeitos de direitos desprovidos de personalidade jurídica, que não são pessoas, como é o caso do nascituro e como é o caso dos animais não humanos. Os animais não humanos no Brasil são sujeitos de direitos, mas não são considerados pessoas, porque a ordem jurídica brasileira não lhes outorga personalidade jurídica. Muito bem. Com base na regra da proibição da crueldade, né, eu trago aqui também que a maioria das constituições estaduais, a exemplo da Constituição do Paraná, também repete a regra da proibição da crueldade e, consequentemente, o princípio da dignidade animal. Trago aqui também o texto básico da Declaração de Cambridge, que em 2022 está completando 10 anos. Não é possível nenhum médico veterinário, estudante de medicina veterinária, desconhecer a Declaração de Cambridge. São 10 anos afirmando que os seres humanos não são os únicos a serem dotados de consciência. Os animais não humanos, inclusive muitos invertebrados, como polvos, também possuem substratos neurológicos que permitem a consciência, a afetividade, comportamentos intencionais, e é exatamente este o fundamento de fato do direito animal no Brasil. É com base nessa constatação empírica que nós podemos afirmar que os animais não são coisas, têm valor intrínseco, têm dignidade própria. E é essa constatação empírica que deu base à regra da proibição da crueldade e ao princípio da dignidade animal. E agora vejam que interessante. Só utilizando essa extraordinária regra da Constituição Federal Brasileira, a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, já há algum tempo proibiu a farra do boi em Santa Catarina, que se ainda continua acontecendo, acontece clandestinamente, criminosamente, por organizações criminosas. É crime a farra do boi no Brasil. Né? Da mesma forma, as rinhas de galo foram diversas vezes consideradas inconstitucionais pelo Supremo. Também é crime, né? Também caracteriza crime, também envolve organização criminosa. E, com base nessa mesma regra, em 2016, o precedente do Supremo mais importante da história, a ADI 4983, a famosa ação direta de inconstitucionalidade da vaquejada. E é importante dizer, o Supremo só afirmou que a vaquejada é inconstitucional
porque existiram médicos veterinários que produziram pareceres técnicos afirmando, apontando aonde que na vaquejada está a crueldade contra os animais envolvidos. Se não fossem peritos, médicos veterinários especializados que conhecem a vaquejada, que produzissem esses documentos e levassem para os ministros do Supremo, esse precedente não existiria. É o mais importante precedente da história, não apenas porque proibiu a vaquejada e que serve de base para a proibição de práticas análogas, como os rodeios, provas de laço, etc. Mas porque pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal utilizou o vocabulário do direito animal. Vejam, por exemplo, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, afirmando que os animais são seres sencientes, que o sofrimento animal importa por si só e que a regra da proibição da crueldade é uma norma autônoma que não visa a preservação do meio ambiente, e sim a proteção dos animais em si mesmos. Como se não bastasse, a ministra Rosa Weber, categoricamente afirmando que os animais possuem uma dignidade própria que deve ser respeitada. Por isso eu sempre afirmo, os médicos veterinários, a medicina veterinária, os médicos veterinários são os grandes guardiões da dignidade animal. São os grandes guardiões dos direitos fundamentais animais, que são os direitos que visam exatamente resguardar a dignidade própria dos animais. Ora, se o nosso Corte Suprema já afirmou que os animais têm dignidade própria, como continuar afirmando que eles são simples coisas? Coisas não têm dignidade. Pois bem, mas não é só a Constituição Federal Brasileira que é exemplar. O direito animal também tem leis. E essas leis são repartidas especialmente entre leis federais e leis estaduais. No plano federal, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, não tem médico veterinário que não tenha ouvido falar do decreto 24.645 de 34, que é o decreto de Getúlio Vargas, o primeiro estatuto jurídico geral de proteção dos animais no Brasil. Pela primeira vez foi instituída no plano legal a regra da proibição da crueldade. Pela primeira vez se estabeleceu o crime de maus tratos. É verdade que esse decreto ele foi parcialmente revogado pelas legislações criminais posteriores, mas ele ainda está em vigor em relação às disposições não criminais, como este extraordinário parágrafo 3º do artigo 2º, que aponta, no Brasil, quem são os representantes legais dos animais e que podem defender os animais perante o Poder Judiciário. É aquilo que nós chamamos de capacidade processual dos animais. Esse é o tema do meu livro. E o meu livro ele é muito centrado na discussão do decreto 24.645 de 34. Que não se enganem, o nome, apesar de ser decreto, ele, na verdade, é uma lei, porque na época em que Getúlio Vargas o editou, o Getúlio ele reunia em si poderes legislativos. Então, a natureza jurídica do decreto 24.645 é de lei ordinária. E nunca houve lei ordinária posterior que tenha revogado por completo esse decreto. Tá ok? Isso é bem importante. É bem importante. O artigo 3º, eu não trago aqui o slide, mas aquelas definições de maus tratos do artigo 3º do decreto podem continuar sendo utilizadas até hoje para definir o que é e o que não é maus tratos. Aquilo não foi revogado. O que foi revogado foi o crime. Foi esse artigo 2º
né? O caput do artigo 2º foi revogado porque ele não define mais o que é crime. Quem é que define? Hoje, o crime de maus-tratos é definido pelo artigo 32, que vocês conhecem bem, e que agora foi ampliado pela Lei Sanção de 2020. Acontece que o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, ele não define o que é maus-tratos. Então, se ele não define o que é maus-tratos, eu posso me servir de outras leis para estabelecer o entendimento legal, a interpretação do que seja maus-tratos. E por isso, o decreto 24.645, no seu artigo 3º, aquelas definições do que seja maus-tratos podem continuar sendo utilizadas para definir o tipo penal de maus-tratos. Sim, você também pode utilizar a resolução 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Mas as resoluções do Conselho Federal não são leis, são atos infralegais. E, portanto, entre as definições do decreto 24.645 e as definições da resolução 1236 de 2018 do CFMV, prepondera pela hierarquia de leis o decreto 24.645. É bem importante isso. Então, a definição do crime de maus-tratos, que eu prefiro chamar de crime contra a dignidade animal, ele está aí no artigo 32, com as modificações feitas pela Lei Sanção no parágrafo 1º-A. Mas, além disso, como desconhecer outras leis federais que privilegiam algumas espécies, como os cães e gatos? A Lei 13.426 de 2017 e a recente 14.228 de 2021, que controla a eutanásia nas unidades de vigilância de zoonoses. Né? São leis federais muito importantes e que nos ajudam a compreender os direitos fundamentais de determinadas espécies animais. Mas você poderá perguntar, e o Código Civil Brasileiro? Não seria o Código Civil Brasileiro um impedimento para se reconhecer que animais são sujeitos? O Código Civil Brasileiro, ele não diz que animais são coisas. O Código Civil Brasileiro nem sequer afirma que os animais são bens semoventes. É uma interpretação que se faz do Código Civil a partir do seu artigo 82. Mas vejam a importância do direito animal. O direito animal, ele vai dizer que nós precisamos interpretar o Código Civil à luz da Constituição, à luz da regra da proibição da crueldade e do princípio da dignidade animal. E utilizando, inclusive, os precedentes da Suprema Corte Brasileira, nós podemos dizer que, bem interpretado, o Código Civil não afirma que os animais são coisas, ele pode ser interpretado a corroborar a interpretação de que no Brasil, a partir da Constituição de 88, animais são sujeitos de direitos. E como se não bastasse, vejam, nós temos projetos de lei. Um deles já aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional, o famoso Projeto Animal Não é Coisa, redigido originalmente pelo deputado federal Ricardo Izar, que virá exatamente, se for aprovado definitivamente pelo Congresso Nacional, a afirmar que todos os animais são sujeitos de direitos. Infelizmente, o Senado Federal aprovou o parágrafo único do artigo 2º, do artigo 3º, para tentar impedir a defesa de determinados animais perante o Poder Judiciário, o que é inconstitucional, né? Em função da garantia constitucional do acesso à justiça. Mas nem mesmo esse parágrafo único, que é a emenda feita pelo Senado, que ainda está em discussão, inibe a grandeza do projeto, que afirma que todos os animais passarão a ser sujeitos de direitos por lei federal no Brasil também.
E se não bastasse, esse projeto eu tenho bastante orgulho de poder falar que fui eu que ajudei, que redigi esse projeto para o deputado Eduardo Costa do Pará, e também está em tramitação no Congresso Nacional, para afirmar definitivamente a capacidade processual dos animais no Brasil. PL 145 de 2021. Mas se não bastasse Constituição e legislação federal, ainda que a legislação federal não seja clara em afirmar que os animais são sujeitos de direitos, e nem precisaria, em função do princípio constitucional da dignidade animal, os estados já se adiantaram, os estados, utilizando da competência constitucional, legislativa concorrente, alguns estados já construíram, já fizeram história, desculpe, para afirmar que animais são sujeitos de direitos. Tudo começa com Santa Catarina em 2018, afirmando que cães, gatos e cavalos em Santa Catarina são reconhecidos como sujeitos de direitos. O Rio Grande do Sul, em 2020, ampliou essa perspectiva. Vejam o parágrafo único do artigo 216 do Código Estadual do Meio Ambiente Gaúcho, dizendo que não apenas cães e gatos, mas todos os animais domésticos de estimação serão considerados sujeitos de direitos despersonificados. Mais amplo que o Código de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul é a Lei Mineira de 2020, que passou a reconhecer que todos os animais são seres sencientes e sujeitos de direitos. Mas o mais extraordinário, a mais extraordinária lei estadual nesse sentido é a Lei 11.140 de 2018, do Estado da Paraíba, que instituiu o Código de Direito e Bem-Estar Animal daquele estado. É a primeira lei estadual a catalogar expressamente direitos para animais não humanos, para todo animal. Inclusive, vejam o inciso 4 do artigo 5º, que estabelece que todo animal tem direito de receber cuidados veterinários em caso de doença, ferimento ou danos psíquicos experimentados. É bem importante dizer que também muitos municípios, utilizando da sua competência residual para complementar a legislação estadual e para reger os assuntos de interesse local, também passaram a afirmar que animais são sujeitos de direitos. O primeiro município a fazer isto foi o município de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito interessante, é uma lei de 2015 e que foi seguida por outros municípios, como o município de Ibirité, em Minas Gerais. O Código Municipal da capital fluminense, no Rio de Janeiro, também chega a expressar essa ideia, mas a lei municipal mais avançada é a lei do município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que eu também tive o raro prazer de poder contribuir na redação do respectivo projeto para afirmar que os animais habitantes da cidade são titulares de vários direitos catalogados na Lei de São José dos Pinhais, que é de 2021. Com isso, eu gostaria de encaminhar para o encerramento da minha participação, mostrando, fazendo em síntese, mostrando a vocês que no Brasil, ao contrário de muitos países, nós temos legislação de direito animal. Nós temos a Constituição, regra da proibição da crueldade, princípio da dignidade animal. Essa Constituição, que já influenciou várias decisões do Supremo, eu não trouxe todas elas.
Eu só trouxe as principais para que vocês tenham uma ideia do quanto que os nossos tribunais estão sendo influenciados pelo direito animal brasileiro. Como se não bastasse, nós temos leis federais e muitas leis estaduais e municipais recheadas de novas disposições atribuindo direitos fundamentais a animais não humanos. Com isso, a conclusão é uma só. Não podemos considerar ou continuar considerando, tanto no plano ético como no plano jurídico também, que animais sejam coisas ou sejam bens. Tenho certeza que essa percepção vocês já têm. A novidade que eu pretendi trazer nesta minha singela contribuição é demonstrar que também no plano jurídico, e especialmente no nosso país, nós temos fontes normativas que nos permitem afirmar que animais são sujeitos de direitos. Ok? Muito obrigado a todos e a todas, e muito obrigado à organização desse curso, que me permitiu também fazer a divulgação do meu livro, em que eu trago todas essas informações que ficam à disposição de vocês quando for possível ter a oportunidade de ler essa obra. Tá ok? Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição para eventuais indagações que possam ser formuladas ao longo desse curso. Um grande abraço e até a próxima.